Paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário da lição bíblica. Desta feita a lição de número 7. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios nesse segundo trimestre. E a lição de número 7 está inserida no capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre o exemplo, Paulo, exemplo de liberdade. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos. O primeiro é atestar a autenticidade do apostolado de Paulo, entender que vale a pena abrir mão de alguns direitos ou privilégios em prol do reino de Deus e aprender com o exemplo de liberdade e renúncia de Paulo. O texto áureo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos ou todos os meios salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. A verdade prática diz: o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. A introdução da lição vai dizer no capítulo 8, vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mão de certos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos. E do testemunho da igreja perante os de fora, da comunidade cristã. 1 Coríntios 6, 7. A ética cristã consiste em colocar as necessidades do próximo acima de nossos direitos individuais. 1 Coríntios 8, 9. No capítulo 9, Paulo ilustra esses princípios através de sua própria vida abnegada. Ele enumera vários direitos aos quais faria jus na qualidade de apóstolo, mas demonstra como abriu mão de todos eles para que o Evangelho fosse pregado em liberdade. Pois bem, o primeiro ponto fala sobre a autenticidade. Paulo, que plantou a igreja em Corinto, e depois da igreja plantada, a igreja começa a crescer, e é natural, começam os embates, e um deles foi justamente acerca da autenticidade. Começaram a questionar como é que apóstolo Paulo é apóstolo se ele não andou com os 12, não era um dos 12, né? E aí Paulo ele vai defender a sua autoridade apostólica, né? Não mostrando diplomas, não falando de coisas que não trouxesse nenhuma verdade sobre o seu apostolado. Ele trouxe aquilo que ele fez. A igreja plantada e regada por outros, e o Espírito Santo é quem acrescenta todos os dias à igreja aqueles que hão de ser salvos. O crescimento vem do Senhor. E Paulo ele não teve dificuldade para fazer isso. Até porque lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 4 e 6, de 4 a 6, Paulo vai dizer que se ele poderia se gloriar por ser um judeu, por seguir a lei judaica, ele é mais do que todos poderia falar isso. Filipenses 3, de 4 a 6, diz o seguinte: embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda ou eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreus de hebreus, ou seja, filho de hebreus. No tocante à lei, ele era da linha mais radical, que era farisaica, né? O fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja no tocante à justiça que está na lei. E era irrepreensível. Então, Paulo ele defende aqui a sua autoridade apostólica, ele diz, olha, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho do Senhor? Se eu não sou apóstolo, se eu não vi Jesus, se não fui chamado por Jesus para esta boa obra, como é que vocês como igreja foram alcançados e estão crescendo, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele viu Jesus. Claro que como qualquer um, para ver Jesus tem que perder a visão natural. E foi isso que Jesus fez com ele. Jesus já ressurreto ali no caminho para Damasco, Jesus aparece para ele. O próprio Jesus ressurreto aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, entendendo que é uma voz superior, já chama de Senhor. Quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele não perseguia Jesus pessoalmente, mas perseguia a igreja. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. Ai daqueles que tocar num dos seus pequeninos, né? Então aqui Paulo defende o seu apostolado. E continuando aqui, ele diz, alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autenticidade do seu apostolado, né? Primeiro, ter visto a Jesus, né? Isso era um pré-requisito para ser apóstolo segundo a igreja de Corinto. Ter visto a Jesus Cristo, trabalhar pelo Evangelho, produzir frutos. Ele tinha todos esses predicados, né? O segundo ponto fala da autenticidade dos direitos. Não temos nós o direito de comer e beber e também de fazer-nos acompanhar uma mulher, uma esposa, assim como os outros discípulos tinham, e ele até dá nomes, né? Como os que fazem os demais apóstolos, né? Os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo defende direito legítimo no cumprimento do seu chamado apostólico, né? E aqui deixa bem claro aquela situação que nós vimos na lição passada, onde Paulo diz acerca do casamento. Que bom que seria que as pessoas não casassem, né? Viúvos e solteiros, continuasse assim como ele estava, Paulo. Mas isso vai de contra aquilo que Deus estabeleceu como princípio. E não é bom que o homem esteja só. Isso no sentido genérico, homem e mulher. E aqui, no tocante a necessidade, não tanto a necessidade, mas é também um princípio de que a igreja deve contribuir para que o seu pastor, para que o obreiro que está naquela obra, que está plantando aquela igreja, ele coma do fruto, do suor daquele povo. É assim que desde o princípio, né? Desde um princípio que Deus estabeleceu. E ele coloca até isso lá em Deuteronômio. Não amarra ou não coloca a gente falava mochila na boca do boi quando debulha, quando roda ali na moenda para moer o trigo, que o boi não fique sem se alimentar. Mesmo trabalhando, havia uma sacola que era colocada ali na cabeça dele, ali pelo chifre, ali pelas orelhas, e ele ficava com a boca dentro dessa sacola e ali tinha ração. E ele mesmo trabalhando, ele rodando ali, moendo, ele comia. E esse é um princípio que Deus criou, já na lei.
E ele prevalece, e ele continua na igreja. Porque a situação é a mesma. Lá Deus tira das 12 tribos, das 13 tribos, né, e 12 tribos, Deus tira, 13 tribos, Deus tira a tribo de Levi. Eles não deviam ter posse de terra, mas eles iam receber os dízimos de todas as outras tribos, né? São 12 territórios em 13 tribos, por conta de a tribo de José foi dividido e aí, ao invés de uma, passou a ser duas. Então são 13 tribos em 12 territórios. E a tribo de Levi não tinha posse, não tinha terra. Eles eram espalhados pelos 12 territórios e todas as 12 tribos deveriam dizimar e ofertar a tribo de Levi. E a tribo de Levi, por sua vez, ofertava e dizimava aos sacerdotes, que também eram levitas, mas em especial era da linhagem de Arão. Pois bem, e aqui no terceiro ponto fala a autenticidade da liberdade. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo, né? E não escrevo, isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Palavra de Deus, o próprio Evangelho, Cristo vai dizer que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, né? E lá em Deuteronômio está escrito que não amarra a boca do boi quanto de bulha. Mas o que nós temos em Levítico capítulo 1, verso 4, Levítico 1, verso 4, o pastor, o obreiro, o apóstolo, ele não pode recusar a oferta, porque recebendo a oferta, na lei, lá em Levítico capítulo 1, verso 4, está dizendo que a pessoa é aceita por Deus, tanto a oferta quanto a pessoa. Se eu não aceito a oferta, eu não estou aceitando a pessoa. Não é uma questão de necessidade, a oferta não é por necessidade. O próprio apóstolo Paulo vai escrever isso em 2ª carta aos Coríntios. Não por necessidade, não contribua, né, por necessidade, mas contribua com alegria. O que diria Jesus diante daquela oferta da viúva? Jesus, como Messias, como ungido de Deus, não carecia de oferta, mas ele recebia tanto os que poderiam ofertar muito, quanto aqueles que não tinham condição e ofertavam pouco. Ele recebia porque, recebendo essa oferta, a pessoa tem parte com ele. E Paulo, aqui, ele não poderia desprezar a oferta da igreja de Corinto, até porque ele não estava recebendo a oferta de Corinto, mas estava recebendo de outra igreja. Ele necessariamente precisaria ensinar a igreja de Corinto: olha, aí vocês estão reclamando que eu não sou apóstolo, mas eu já mostrei aqui para vocês, já provei que sou apóstolo, e vocês não querem contribuir com o meu ministério. É um direito que vocês têm, apesar de estarem errados. Mas saibam de uma coisa, que outros irmãos, outra igreja, está bancando o meu ministério para que eu possa fazer a obra de Deus aqui com vocês. Ele deveria ensinar assim. E uma igreja que não é ensinada a dizimar e a ofertar, ela vive na miséria, vive no paganismo. É comum você encontrar líderes, né, pastores, dizendo: eu tenho dificuldade para falar de dinheiro na igreja, de dízimo, de oferta. Tem dificuldade para falar o que a palavra ensina. Mas para ensinar a forma de angariar fundos, de dinheiro de forma errada, faz
sem nenhum pudor. E aí na hora de falar através da palavra, de que a pessoa entregando aquilo que é do Senhor, devolvendo a parte que o Senhor requer, a pessoa está tendo parte com Deus. Não sendo ensinada, ele vai tirar dinheiro do povo de forma ilícita, de forma errada. Vendendo alguma coisa, bingando alguma coisa, fazendo ele precisa fazer alguma coisa, se ele não fizer da forma que diz a Escritura. E Paulo deveria ter ensinado os coríntios nessa situação. O segundo ponto fala os direitos, né? A pessoa pode viver, eu tenho o direito de receber ou não receber oferta, não é um direito, isso é um princípio. Eu preciso receber para que a pessoa tenha parte no ministério, tenha parte com Deus, faça parte de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem, né? E é necessário que a pessoa se envolva nisso, né? Se comprometa com isso, mas com clareza, não de uma situação apotropaica, né? E eu vou dar e o Senhor vai me dar, eu vou em troca, não é por isso. É simplesmente uma adoração, uma forma de adorar, entregar ao Senhor seus dízimos e ofertas. E são quase 60 tipos de ofertas, e na lei era 5 tipos de dízimos. Por isso que está no plural lá em Malaquias. Os dízimos, não era só um dízimo do salário, era de várias coisas que você tinha. Até porque, quando se fala da lavoura de Deus, que somos nós, a igreja, assim é a mesma coisa no tocante à lavoura de trigo. Na colheita, aqueles frutos que amadureciam primeiro, eram colhidos e entregava as primícias para o sacerdote movia esse feixe de trigo, né, diante do Senhor. Ali era o agricultor trazia os frutos que amadureceram primeiro, tirava os melhores e trazia para o sacerdote apresentar, são as primícias. Depois dessas primícias que vinha a colheita de tudo. Da mesma forma vai ser assim quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Primeiro ele leva as primícias, depois ele leva o restante da igreja, que nós somos tidos como lavoura de Deus. Pois bem, o segundo subtópico fala direitos. Direito ao casamento, né? Como Paulo tinha falado no capítulo 8, na lição anterior, capítulo 7 e 8, ele diz que seria bom se as pessoas não se casassem, mas aqui ele está dizendo aqui, né? Eu também, né? E também o de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã. Paulo está dizendo, eu também tenho o direito de, como os outros apóstolos, como os irmãos de Jesus, e como Cefas, né, e Tiago, de terem esposa. Eu também, se eu quisesse, eu poderia ter, não era nenhum problema. Então aqui não é bom que o homem esteja só, mas você pode tomar uma decisão e dizer, eu não quero. Agora não pode impor isso, como no paganismo foi imposto através da Igreja Católica. Desculpa, que aquele que vai cuidar do rebanho tem que ser solteiro, porque cuida das coisas do Senhor. Quem é solteiro cuida das coisas do Senhor, e quem é casado não cuida. Se você olhar na história na própria Escritura, você vai ver que a maioria dos que cuidam das coisas do Senhor eram casados. E aqui Paulo ele vem e novamente confronta essa situação, né? Acerca de ter o direito, de ter uma esposa, tem o direito de comer daquilo que é colocado no altar como ofertas e dízimos, e tem o direito de ter uma esposa. Não estou usufruindo de nenhum desses direitos diante de vocês. Não tenho esposa e não estou recolhendo nem dízimo nem oferta de vocês.
mas ele devia falar que estava ali porque a outra igreja estava bancando, e não apenas o seu trabalho. O segundo sustento, né? O segundo ponto fala sustento. Quem jamais quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não alimenta-se do leite do rebanho? Então o próprio Paulo escrevendo aqui em 1 Coríntios 9, 7, que também está em 1 Timóteo 5, 18, né? E que está também lá em Deuteronômio, acerca não amarra a boca do boi quando debulha. Deuteronômio 25, 4. Ou seja, é necessário, né, que ele coma daquilo que a igreja entrega como dízimos e oferta, que ele participe daquilo, para ser um com eles, para ter parte com eles, né? E aqui Paulo ele traz a questão aqui de três profissões muito comuns naquela época: o soldado, o agricultor e o pastor de ovelhas ou de gado, né? Um soldado não vai à guerra por sua própria conta, alguém está bancando. O agricultor, ele precisa comer daquilo que ele produz, assim também como o pastor de gado ou de ovelha. Então, ele pode até abdicar disso, mas ele vai comer de outro, né? Porque é necessário para a sua subsistência. E aqui no terceiro subtópico do segundo vai dizer legalidade. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha. Deuteronômio 25, 4. E Jesus, aqui está dizendo, Jesus está tratando por acaso de bois? Lógico que não. Jesus está tratando aqui do seu povo, dos seus evangelistas, daqueles que saem pregando as boas novas, que eles não podem ser atados à boca, né? Eles precisam comer daquilo que a igreja produz. E eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de receber do que a igreja. É necessário que a igreja contribua, que a igreja seja ensinada no tocante à generosidade. O maior exemplo de generosidade que nós temos é Deus, né? Não tem como, por mais que nós possamos ser generosos, nunca, não tem nem como querer chegar perto de Deus nesse sentido. Deus foi tão generoso que deu o seu único filho, matou o seu único filho para nos resgatar. Então essa é a generosidade. Nós precisamos ensinar a igreja a ser generosa, a tirar a ideia que foi plantada na mente do povo através do paganismo, do catolicismo, de miséria, né? De entregar moedas tendo condição financeira, tirando aquela visão de barganha e simplesmente de entregar. Nada de barganhar, eu vou me dar que o Senhor vai me dar 100 vezes mais. Não é por isso. Não é assim. Ele tem que ensinar a sermos dispenseiro, a devolver aquilo que o Senhor, que tudo é do Senhor. E ele não precisa. Jesus, como Messias, não precisava, mas ele necessitava, ele precisava ensinar para o povo a ser generoso, a entregar daquilo que o Senhor nos dá, para que a igreja continue crescendo. E essa generosidade precisa ser ensinada na igreja, precisa ser disciplinada, para que as pessoas sejam libertas da mentira, da enrolação, né? De pessoas vai atrás de bênção, e não é assim. A igreja, nós somos livres, nós somos salvos. Eu não preciso ofertar para me salvar, não preciso ofertar para ter um galardão no céu, não. Eu preciso ser
generoso. Assim como Deus é generoso comigo todos os dias. E a generosidade, como no original, ela é justamente o pródigo. Pródigo significa generoso. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi generoso, ele distribuiu todo o seu dinheiro. Claro que de uma forma impensada, de uma forma que o texto fala lá, né, que ele desperdiçou tudo. Mas ali, na realidade, ali, o mais pródigo foi o pai, que mesmo ainda com vida, lhe entrega a sua herança. Isso é o maior nível de pródigo, né, de generosidade. O terceiro subtópico vai falar sobre renúncia, liberdade para renunciar, e renunciar para pregar. E o terceiro subtópico é prêmio da renúncia. O Paulo vai dizer assim: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, se você está dizendo que eu só sou apóstolo, que eu só sou evangelista aqui com vocês, é porque estou de olho no cofre de vocês, no bolso de vocês, pois fiquem tranquilos, não precisa vocês contribuir com nada. E eu vou continuar fazendo da mesma forma. É isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo precisava ensinar para eles que eles precisavam ser generosos, praticar a justiça. E aqui no segundo tópico, no segundo subtópico, vai dizer renunciar para pregar a todos. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos ou meios, salvar alguns. Então, se fazer fraco no meio dos fracos, é você não chegar ali se exaltando, você chegar com calma, você chegar com uma situação de liberdade, mas no tocante ao conhecimento, você se alinha para que as pessoas não se sintam compungidas no sentido de questionar, de perguntar, para que você esteja no mesmo nível, né? Simples, humilde, é esse que Paulo está dizendo. Porque se você vai plantar uma igreja em uma determinada cidade, em um determinado bairro, e você chega muito além daquilo que o povo ali daquele bairro, eles não vão entender, eles não vão se chegar. É preciso a gente entrar de acordo com a situação, né? E aqui Paulo está dizendo, eu me fiz fraco, eu me fiz pobre, né? Mas também ele também fez de todos os modos, né? Aonde era preciso se mostrar conhecimento, ele mostrava. Onde era necessário mostrar que tinha condição financeira, ele mostrava. Mas aonde era necessário mostrar que era simples, ele mostrava. Onde era humilde, ele mostrava. O terceiro subtópico vai falar prêmio da renúncia. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele os fazem para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, uma incorruptível. Aqui Paulo está falando acerca do prêmio, comparando aos atletas, né, da Grécia, já das Olimpíadas da Grécia. Já tinha dois tipos de esporte, né, os Jogos Olímpicos, né, e eram patrocinados e realizados a cada 2 anos em Corinto. E Jogos Istmicos e os Jogos Olímpicos, eram 2 tipos de jogos. Aqui Paulo está dizendo que o atleta, para ser atleta, primeiro ele precisa se inscrever, passar por uma inscrição, seja ela paga ou não, né? Segundo, ele precisa se colocar numa situação de se equiparar com aqueles que vão
passar por esse teste, por essa prova. E eles vão abdicar de determinados alimentos, né? Não vão poder comer aquilo que gostam, de refrigerante, de chocolate, de coisas doces. E eles vão se alimentar de coisas que realmente vai cuidar da parte física, que vai servir. E atletas e modelos fazem isso, pagam um preço muito alto. E o final deles? Uma coroa corruptível. Dinheiro ou, no caso das Olimpíadas, além do dinheiro, aquela trança, né, de folhas, né? E outros até uma coroa, mais corruptível. Paulo está dizendo aqui, olha, se essas pessoas no mundo, eles maltratam o corpo, eles abdicam daquilo que é saudável, que é bom para se comer, para participar desse ritual, desse treinamento, imagine nós que fomos alistados por Cristo. Não devemos abdicar também de algumas coisas que a gente gosta, mesmo tendo condição financeira, mas a gente não deixa de fazer para não causar escândalo, né? E você vê isso no meio cristão, no sentido de você impressionar demais, né? Mostrar você como pastor, mostrar, chegar na igreja com uma Ferrari. E aí você vê, vai criar um constrangimento na igreja. Claro que qualquer pessoa pode ter, qualquer pastor pode ter qualquer bem, qualquer coisa, mas Paulo está dizendo que ele poderia abdicar disso, né? No tocante que a igreja tem que ter também. Todos da igreja tem que ser compartilhado, tem que repartir, tem que mostrar, tem que ensinar a dizimar e a ofertar, para que tenha parte com Deus, como diz lá em Levítico 1, verso 4. E não simplesmente por necessidade. A igreja não recebe dízimos e ofertas simplesmente por necessidade, não é por isso. É porque nós precisamos criar uma conduta, uma doutrina, né? De pessoas que são justas, né? Buscar a justiça, que é o que o judeu sempre buscou, sempre andou, justo, reto, temente a Deus, buscando a generosidade. É necessário que sejamos generosos e nós temos que lutar contra nós mesmos para colocar essa generosidade para fora, seja na nossa família ou com a gente mesmo, ser generoso com a gente mesmo, e generoso com a família, generoso com a igreja, generoso com o irmão, com aquele que a gente encontra carecendo, né? E é necessário que a igreja aprenda isso, participe disso, para sair daquela ideia de apotropaica, né? De troca, de barganha, e porque só leva para a miséria, só leva para a esmola e não para a justiça. E nós devemos buscar o mais rápido possível tirar isso do meio da igreja, essa mentalidade de escravo, e trazer para uma mentalidade de filho. Nós somos filhos de Deus, nós somos livres e não mais vivemos embaixo de jugo, né, da escravidão. E como livres, como libertos, nós temos o direito, nós podemos ofertar e dizimar com alegria e não por necessidade. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, em nome de Jesus, amém.